que pode causar câncer de mama? Muita gente acredita que câncer de mama é hereditário e que só precisa se preocupar quem tem casos na família. Mas isso não é 100% verdade. 10% dos casos de câncer de mama de fato serão hereditários, mas os outros 90% estão associados a outros fatores de risco. Eu sou a doutora Tamísia Dacier, sou mastologista, e se você quer saber mais sobre esses fatores de risco, fica comigo no vídeo. O principal fator de risco para câncer de mama, pasmem, é ser mulher. A mulher tem um risco 100 vezes maior do que o homem em ter câncer de mama. Por isso que as principais medidas de prevenção e rastreamento são tão focadas na mulher. Isso não quer dizer que um homem não possa ter, mas é muito mais raro, apenas 1% dos casos. Outro fator de risco é a idade. O acúmulo das exposições que vão acontecendo ao longo da vida e o próprio envelhecimento biológico que acontece com a idade também são fatores que aumentam o risco de câncer de mama com o passar dos anos. Os fatores hormonais também são determinantes no risco. Isso está relacionado à maior exposição de um hormônio chamado estrogênio. A produção desse hormônio se intensifica a partir da primeira menstruação, diminui durante a gravidez e durante a amamentação e se estende até a mulher entrar na menopausa, quando ele cai bastante. Mulheres que ficam mais tempo expostas a um estímulo de estrogênio têm maior risco para câncer de mama. Isso vai incluir quem tem a primeira menstruação, chamada menarca, mais cedo. Estudos mostram que para cada ano de atraso da primeira menstruação, nós podemos ter uma redução do risco de câncer de mama de até 5%. Quem tem a menopausa mais tardiamente, mais ou menos para cada 5 anos de atraso da idade da menopausa, nós podemos ter um aumento de risco de até 17%. Também quem nunca teve filhos ou quem teve filhos apenas após os 35 anos. E quem, após a menopausa, fez uso de terapia de reposição hormonal. E para quem tem interesse nesse assunto, tem um outro vídeo no canal que eu falo só sobre isso. Outro fator de risco, principalmente após a menopausa, está relacionado à composição das mamas, as chamadas mamas densas, que são mamas com maior quantidade de tecido glandular. A densidade mamária não é determinada pelo tamanho das mamas, e sim pelo aspecto da mama na mamografia. Quer saber mais sobre esse assunto? É só clicar aqui que também tem um vídeo que eu explico sobre mamas densas. E agora vamos falar sobre os fatores de risco que estão relacionados aos hábitos de vida. O álcool pode aumentar o risco para câncer de mama. O consumo regular de uma dose por dia pode aumentar o risco em até 10%. O cigarro é um agente carcinogênico que também está relacionado ao maior risco, principalmente no uso prolongado. A obesidade é um outro fator de risco, com potencial aumento de risco em até 2 vezes. Além disso, sabemos que o sedentarismo também tem uma influência. Fazer atividade física regular com pelo menos 150 minutos por semana reduz o risco de câncer de mama em até 20%. Nesse mesmo contexto, a alimentação também tem um papel fundamental. Alimentos processados, excesso de carne vermelha, excesso de adoçante artificial e de açúcar são coisas que podem aumentar o risco para câncer de mama. E é por isso que as mudanças de estilo de vida são tão importantes. Outro ponto que muita gente tem dúvida é sobre as doenças benignas da mama. A maioria delas não aumenta o risco para câncer de mama, como o cisto simples e os fibroadenomas, mas algumas alterações que apresentem atipias, que é uma alteração celular, pode sim ser um fator de risco. E claro, não podemos esquecer do histórico familiar. Avaliar o antecedente familiar para câncer de mama é importantíssimo na análise de risco. E aqui vale revirar o baú da família. Ver qual é o grau de parentesco, a idade que aquele familiar foi diagnosticado, qual foi o tipo de câncer e qual foi a agressividade. Esses são alguns fatores importantes para a gente entender se existe um risco maior, por exemplo, de uma síndrome genética hereditária para câncer de mama. E não se desespere se você tiver algum desses fatores de risco. A maioria deles isoladamente não determinam um alto risco para câncer e não quer dizer necessariamente que você vá desenvolver a doença. Assim como a ausência dos fatores de risco também não é uma garantia de não ter câncer de mama. Converse com seu médico e leve para ele todos os seus antecedentes. Conhecer os fatores de risco nos dá ferramentas para entender quem são as mulheres com maior risco para câncer de mama e que merecem um segmento diferenciado. Além disso, é um estímulo a mais para todos nós adotarmos hábitos de vida saudáveis. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e me siga também nas outras redes sociais.